Ei, viajantes! E aí, bora lá para mais um Vibes da semana. A semana começando com uma lua nova em Virgem, mas já ficando crescente em Libra. E eu trago o tom da semana com uma frase de Cláudia Lisboa. A busca pelo tão sonhado equilíbrio, pela paz de espírito que a gente quer, a gente muitas vezes para isso vai ter que se impor nas nossas vontades, mesmo que isso vá contra o que os outros querem. Sem esquecer que, com um adendo meu, que tá todo mundo passando por alguma coisa. É uma semana que vai convidar a gente para olhar para os nossos lados afetivos, emocionais, de uma forma em que a gente tente ponderar e achar o melhor caminho. Bora lá entender essa semana? Fica aí comigo alguns minutos, mas antes, eu sou a Ellen Noronha, astróloga, viajante, nômade, e toda semana eu venho criar esse conteúdo. Não deixa de se inscrever no canal, já deixa o seu like aqui pra mim, porque é muito importante no meu engajamento e para que isso alcance mais pessoas também. Depois lá no final, vocês vão ver que valeu a pena esse like. Bora lá, vamos entender. O que tá acontecendo essa semana, né, gente? A gente tá aí com as fases da Lua acontecendo nas quartas, né? Então, eu não venho mais falando, hoje aconteceu uma nova fase da Lua, porque normalmente o Vibes vem na segunda-feira, mas a gente ainda tá numa semana de Lua nova, até quarta-feira à noite, que ela vai ficar crescente. Enquanto isso, a gente ainda tá sentindo o que foi semana passada. E o que foi semana passada, né, gente? Uma lua nova que fez quadratura com Júpiter em Áries, uma lua nova em Câncer, e que trouxe muito um lugar em que a gente teve que se colocar dentro da nossa alma e, de certa forma, desapegar de muitas coisas também. A gente ainda tá sentindo a quadratura de Marte quadrando Plutão, trazendo muitas transformações, muitas finalizações de ciclo e muitos desapegos para que a gente consiga abrir espaço e começar novas coisas. A gente tá com uma energia cardinal no céu muito grande, né? Capricórnio, Áries, Câncer e Libra são signos que iniciam estações. Reparem para vocês verem. E quando a gente inicia uma estação, é um momento muitas vezes de plantio, né? Então a gente tá começando algo novo, a gente tá mudando de casca, a gente tá mudando de clima. E eu vejo que essa semana é uma semana de muita mudança de clima, né? Eu vejo como uma mudança de estação mesmo, da gente sentir outras coisas para poder iniciar coisas. E não só as mudanças, né, da Lua ao longo da semana, enfim, quadraturas de planetas, mas também a gente vai ter amanhã, que eles estão fazendo um sextil que a gente chama, a entrada de Marte em Touro e a entrada de Mercúrio em Câncer. Gente, isso é uma mudança de tom tão grande assim, né? Porque Marte em Touro fala muito mais de um lugar, muito mais de paciência agora pra gente ir construindo a longo prazo. Por isso que eu falo bastante de construção de pontes. E Mercúrio em Câncer fala muito de uma comunicação, de um pensamento, de um diálogo através do que vem do coração e não mais da mente. Então a gente sai como se fosse daquele lugar mental impulsivo, aquele fogo que alimenta, o ar que alimenta o fogo, e a gente vai para um lugar de água a terra, né? A gente precisa dessa nutrição para poder ver crescer as nossas coisas agora com muito mais paciência. Então, o que a gente vai ter na quarta-feira? A gente vai ter uma lua crescente, que é quando o quê? O Sol, que está aqui em Câncer, faz uma quadratura, um ângulo de 90 graus com a Lua, que estará em Libra, no 15º, 14º grau de Libra. E o que isso vem mostrar pra gente, né? Câncer é um signo que fala muito das nossas emoções, do nosso lado afetivo, emocional, dos nossos vínculos, da nossa nutrição de alma. Libra é um signo que, por mais que as pessoas pensem que é um signo do amor, né? Que é do amor, mas não é do amor que eu vejo só romântico, é um amor de relações, do quanto a gente sabe equilibrar as nossas relações para que tudo se balance, né, entre no balanço e as coisas funcionem. A semana tá começando com uma lua em Virgem, né, gente, que tá ajudando a gente ainda a parar um pouco as arestas, a limpar coisas, a resolver os nossos BOs, a fazer mudanças, porque na quarta-feira a gente vai precisar entender o quanto essas pessoas cabem em todas essas mudanças de vidas que a gente está fazendo, né? Então, assim, a mudança do emprego, a mudança no relacionamento, a mudança de casa, a mudança de ideia, simplesmente uma mudança de ideia impacta as outras pessoas. E o quanto nós estamos tendo diálogos favoráveis, produtivos, para que as pessoas sejam um caminho, né? Que elas estejam de mãos dadas com a gente nessa ponte que a gente está construindo. Eu vejo que é uma semana em que a gente vai ter muito essa questão de
Qual é a ponte que eu estou construindo? As minhas relações são pontes ou elas só desmoronam a minha vida, né? Então, eu vejo que é uma semana que vai trazer muito esse tom da gente olhar e se colocar muito no lugar do outro e tentar ponderar. Só que nesse tentar ponderar, a gente vai precisar também impor as nossas vontades, porque Júpiter tá lá em Áries, ele plasmou esse mês e tá falando assim, olha, tudo bem, a gente precisa trazer um equilíbrio, mas a gente não pode esquecer quem a gente é. Eu acho que os mergulhos que a gente deu na última semana levou a gente para uns lugares para a gente entender o que realmente faz parte da gente e o que, na verdade, foi colocado de alguma forma ou a gente não teve, né, o potinho ali preenchido por si só e tentou colocar coisas de fora para poder preencher um vazio que é nosso. Essa semana eu acho que ficou muito forte o papo sobre mudanças na vida e o quanto a gente sair da nossa zona de conforto, o quanto a gente mudar alguma coisa, seja isso um simples hábito ou seja uma grande transformação na vida, causa alguns vazios dentro de nós. E é aí que a gente precisa parar e entender a raiz desses vazios. Será que isso não faz parte de algo que aconteceu lá na minha infância, no meu passado, na minha memória, na minha constituição familiar e que na verdade eu deposito nas coisas que eu vou conquistando ao longo da vida como algo que vá preencher isso e aí quando essas coisas saem a gente se vê perdido? Então, esses momentos de medo, de fragilidade, de se sentir perdida, é importante a gente passar, mas sempre olhando para a raiz, de onde aquilo toca e não com uma visão limitada de que as coisas acontecem na nossa vida, porque tal pessoa fez algo comigo, ou porque tal pessoa... Gente, tá todo mundo passando por algum processo desafiador, né? Então, acho que Libra vem para trazer esse ponto de ponderação, quadrando o Sol em Câncer, para esse ponto em que a gente precisa olhar para os vazios que foram arrancados, né? Muitas vezes raízes que foram arrancadas e que a gente precisa aprender a nutrir o nosso corpo, se sentir bem com a gente mesmo e atrair pessoas e estar com as pessoas de uma forma complementadora, né? Não de uma forma em que a gente tenha uma dependência de alguma forma. Então a Lua chega em Libra amanhã, no final da terça-feira, ainda com a Lua nova, mas já se preparando para crescer. Ela cresce às 11h14 da noite de quarta-feira. E aí que vai dar o tom. Lua crescente, ela traz esse movimento. Então é importante que a gente resolva com as pessoas o que a gente precisa. E quando eu falo com as pessoas, gente, sejam isso vínculo familiar, relacionamentos, relações de um modo geral, parcerias de trabalho, contratos, tudo fica em questão nesse momento, entende? Então, a Lua em Libra vai pedir pra gente uma certa ponderação, mas ao mesmo tempo a gente vem de processos de finalizações, né? Então, assim, o quanto a gente precisa resolver com as nossas relações aquilo que a gente, né, precisa ter pessoas para construir essas pontes. Quem são as pessoas que eu vou colocar no banco do passageiro da minha vida e que eu tenha a confiança, a segurança de saber que são relações nutridoras na minha vida. E isso, gente, não faz parte só de que eu vou simplesmente tirar uma pessoa da minha vida, não vou conversar mais com aquela pessoa, aquele amigo. Não, é o que essas relações causam em nós, que na verdade a gente acha que é culpa do outro e que na verdade a gente precisa resolver dentro da gente, né? É muito difícil enxergar que o que irrita no outro, na verdade, faz parte de nós. Mas a maior verdade que eu vejo quando a Lua está em Libra é que nós não somos nada mais, nada menos do que reflexo um do outro. O que eu não consigo enxergar dentro de mim é o outro que vem me mostrar, seja de uma forma amorosa ou seja de uma forma dolorida. Então, qual é o estilo da relação que vocês estão tendo no modo geral e que a gente precisa olhar para dentro, mas também ter empatia com o processo do outro. Essa Lua, na sexta-feira, ela fica crescente em Escorpião, levando a gente para lugares um pouco mais profundos, mas que vão ajudar a gente a resgatar um poder pessoal muito grande, né? Então, Escorpião é um signo que fala muito de transformações, que tem muito a ver com a energia do mês, que fala muito de transformar, de sair de um lugar fixo e ir para um lugar novo, de sair de lugares em que a gente tá ali na zona de conforto e que não vai ter jeito, gente. A gente vai precisar crescer, aprender, evoluir, sempre levando o lado emocional, trabalhando as nossas emoções, mas também de uma forma racional, né? Essa lua que cresce em Libra durante a quarta-feira, e que vai reverberar até na outra quarta da outra semana, ela dialoga bem com Vênus. E Vênus está dialogando bem com Quiron, apesar de fazer ali uma quadratura, mas
É resolver uma feridinha com relação a pessoas, talvez, com relação aos afetos, com relação aos nossos vínculos, para que a gente cresça, para que a gente construa essas pontes. A lua em Escorpião, que vem na sexta-feira, na madrugada de quinta para sexta, vai ajudar a gente a entender aonde é que a gente precisa ser mais estratégico, às vezes, mais observador, a entender que o nosso poder pessoal não é ditado pelo outro, pelo nosso emprego ou pela nossa, enfim, pelo que está passando na nossa vida, mas na verdade sobre o que eu demando, o que eu imponho para a vida, né? Então, eu acho que a lua em Escorpião vem ajudar a gente, apesar de ela ser uma energia muito profunda, mas numa lua crescente ela vem ajudar a crescer aquela força que às vezes a gente acha que não estava tendo e que a gente tem sim dentro da gente. Quais são as pessoas que vocês podem contar e que ajudam vocês nesse processo? Eu falo muito sobre rede de apoio, porque eu, graças a Deus, tenho uma rede incrível e vocês fazem parte dessa rede de apoio hoje, mas é um momento da gente buscar aí, seja ajuda com psicólogo, com outras terapias, com outras ferramentas de autoconhecimento, em que pessoas possam nos ajudar a ter um olhar diferente sobre aquilo que a gente está ali, às vezes, muitas vezes se iludindo, em que muitas vezes a gente está ali querendo ficar olhando para o passado. Então, quais são as ilusões que precisam cair da nossa frente e que muitas vezes a gente não consegue sozinho, né? Então, eu acho que tem um processo muito transformador nessa semana que vai levar a gente para esses lugares de transformação. Transformar, gente, dói, é sempre um caos, é sempre algo que a gente precisa deixar para poder ter outras coisas. É um processo natural, que por mais que quando a gente está fazendo isso a gente não entenda esse processo de dor, mas como eu falei na semana passada, é um mês que requer coragem, que requer da gente em que a gente não abandone as nossas vontades próprias em prol do outro, em prol dos sonhos dos outros, em prol de coisas que colocam aí como o correto a ser feito, que na verdade às vezes não vai de encontro com a gente, né? E que também a gente saiba que tá todo mundo passando por esse processo de transformação e que a gente traga um pouco mais de empatia com o processo do outro também. Então, Vibes da Semana traz esse recado. Eu falei, gente, muito pra vocês que eu tava para lançar um projeto e na semana passada ele nasceu, que foi o meu novo podcast, o Marinheira de Primeira Viagem, em que eu falo de muitas transformações, já que eu sou uma pessoa que tenho o meio de céu em Escorpião, a minha vida é sempre de muitas transformações. Eu lido muito com os desapegos e nem sempre eu lido bem, né? Então, assim, eu passo por eles, mas eu sempre tenho uma história para contar. Então, eu convido vocês a ouvir um pouco da minha história, em que eu contei detalhes da minha vida e de toda a minha trajetória, seja ela profissional, emocional, é de vida mesmo, é muito além de uma carreira, é sobre processos de vida mesmo. E eu vou deixar aqui o link para vocês assistirem. E eu queria fazer uma troca aí com vocês essa semana. Deixem aqui onde é que vocês têm Libra no mapa de vocês. É ali que está gerando algum movimento. Câncer e Libra ou só Libra. Coloca aqui pra mim onde é que vocês têm essa casa, essa área da vida no mapa, pra quem já conhece o mapinha, porque é lá que muita coisa tá te pedindo. É através daquela área da vida que você vai conseguir movimentar, que é a chave pra você movimentar algo, tá? E sempre lembrando, gente, a minha agenda tá sempre aberta para leitura de mapa. A agenda de julho já tá com bastante gente aí para a primeira quinzena, então me manda uma mensagem se vocês querem ter uma orientação mais individual pro processo de vocês. Um super beijo e uma ótima semana. A gente se vê semana que vem.